Top 5 melhores filmes de super-herói. Obviamente, o principal critério deste vídeo aqui será a minha opinião. Não vai ser de acordo com Rotten Tomatoes ou com IMDb, nada disso. E eu já adianto pra vocês, eu duvido que vocês concordem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, geeks e cinéfilos. Eu sou o Igor e você está no Cine Geek 2.0. E hoje finalmente eu vou tirar do papel um vídeo que eu queria muito fazer já tinha algum tempo, que é o meu top melhores filmes de herói. Mas antes da gente ir de fato pro top 5, eu sei que muitos de vocês vão falar que eu esqueci de falar de filme tal, que faltou esse, faltou aquele. Então nada mais justo do que fazer algumas menções honrosas de filmes que sim, eu gosto bastante, mas que não entram nesse top 5. Olha, eu tenho um grande saudosismo pelos filmes do Sam Raimi. A trilogia dele do Homem-Aranha é maravilhosa. Foram os filmes que mais me marcaram do personagem, especialmente os dois primeiros, já que foram eles que me apresentaram, que me mostraram quem de fato era o Homem-Aranha. São filmes tão bons, mas tão bons, que continuam entre os melhores filmes de herói até hoje. Logan é outro filmaço. Se os X-Men da Fox estavam com uma leva de filmes meio questionável, Logan foi uma das melhores trufas desse universo. Eu adorei essa ideia de misturar um road movie com esse filme de heróis. É algo muito mais pé no chão e pessoal, claramente inspirado por The Last of Us. Olha, um que eu gosto muito, mas que eu sei que dividiu opiniões, muita gente pode até me rechaçar por isso, porque foi um divisor de águas até pro personagem, foi Thor Ragnarok. Eu acho esse aqui um filmaço, é o meu favorito do universo Marvel, que ao contrário da sua execrável sequência Thor, Amor e Trovão, esse aqui tem sim boas piadas, tem uma vibe colorida super quadrinhos, então por cima é o filme que me fez de fato gostar do Thor. Achar ele um personagem interessante, maneiro, foi este filme aqui, e terem assumido a comédia ainda aproveitou muito bem o talento do Chris Hemsworth. Se não bastasse o cara ser um rostinho bonito, ele ainda por cima é muito engraçado. Ele tem um excelente timing cômico. E por falar em timing cômico, eu ia me odiar se não falasse dos filmes do James Gunn. Isso tanto na Marvel quanto na DC. Todos que ele fez foram bons. Ele é mestre em pegar esses personagens que ninguém liga e fazer a gente amar eles. Não à toa, a trilogia dos Guardiões da Galáxia é mais valiosa que ouro pros fãs. Isso só se repetiu quando ele foi pra DC. Existia alguém cujo estilo combinava mais com o Esquadrão Suicida? Porque eu desconheço. De longe, facilmente a melhor decisão que esses caras tomaram em anos foi contratar o James Gunn pra chefiar a DC. E a pior foi com certeza contratar o Zack Snyder. Antes da gente continuar, não esquece do like e também de comentar aqui embaixo qual é o seu top 5 de filmes de herói. Se inscreve aí embaixo também e me segue nas redes sociais. Elas devem estar aparecendo por aqui na tela. Agora sim, sem mais enrolação, bora começar de fato esse top 5. Em quinto lugar está Homem-Aranha através do Aranhaverso. Para abrir o top 5, a gente tem uma das maiores revoluções na forma de fazer animação dos últimos anos. Homem-Aranha através do Aranhaverso. Ele é a continuação direta do filme lá de 2018. E se o primeiro já era uma inovação misturando 2D com 3D no seu visual, a sua sequência lançada em 2023 levou isso literalmente para um nível multiversal. Através do Aranhaverso é uma verdadeira obra de arte, uma das animações mais lindas que eu já vi na minha vida. Ele inclusive inova porque o conceito atual das animações, especialmente quando a gente fala de Disney ou Pixar, era basicamente quanto mais realista e detalhado, melhor. E de fato, se a gente comparar um antes e depois das animações, o nível de detalhismo que a gente atingiu hoje em dia é realmente absurdo, especialmente quando a gente fala de texturas. Antes era tudo liso, mal dava pra diferenciar a pele do personagem da roupa que ele usava. Hoje em dia não, aí você pega a cena de Toy Story 4 ou de Soul, é impressionante aonde a gente chegou. Curiosamente, o Homem-Aranha no Aranhaverso decidiu ir na direção contrária. Ao invés de focar no realismo, eles preferiram retroceder um pouco e deixar a animação de fato ser uma animação. Parece que literalmente são quadrinhos ganhando vida na tela. E através do Aranhaverso ainda fez um trampo ainda mais ousado, porque não se bastou em parecer quadrinhos, mas em usar diversas técnicas de animação diferentes num único filme. E a chance disso dar errado e só parecer uma confusão visual indigesta era colossal. Felizmente, além de ousados, os cineastas deste filme aqui são habilidosos, e as diversas técnicas usadas não são apenas bonitas, mas ajudam a contar a história. Os dois filmes de Aranhaverso e posteriormente o terceiro que vai lançar vão ser marcos na história do cinema e referência no mundo das animações. Em quarto lugar está The Batman. Eu não escondo de ninguém que o Batman é sim o meu herói favorito. Beleza que ele é rico e infelizmente com esse detalhe eu não me identifico, mas eu adoro esse conceito de um cara normal que consegue lutar ao lado de seres super poderosos. Porém, sempre que eu vi um filme desse herói, eu sentia que faltava alguma coisa. Até mesmo em Cavaleiro das Trevas. Então quando o The Batman chegou e mostrou o trailer, uma pegada mais sombria, cara, eu me empolguei demais. Não é só um chamado.
É um aviso. Essa era a vibe que eu desejava ver em um filme do Batman, que eu idealizava para esse personagem. O diretor desse filme, o Matt Reeves, ele é um cara excelente e captou essa essência. A maneira como ele dirige as cenas do filme dele é muito diferenciada. Ele sabe fazer esses espetáculos visuais grandiosos como ninguém. Assim como o James Gunn era o cara perfeito para fazer o Esquadrão Suicida, esse cara aqui provou ser perfeito para fazer o filme do Batman. Eu diria que nenhum outro filme do Morcegão se embreou tanto no psicológico do protagonista. Batman aqui não divide protagonismo, nem mesmo com Bruce Wayne. Este aqui é uma história do Batman. E o universo ao redor corresponde ao estado de espírito dele. O filme aborda como o Batman pode ser forte por fora, mas é quebrado por dentro. E Gotham, assim como ele, é quebrada também. A cidade também é um personagem suja, escura, podre e corrupta. Eu não moraria nessa Gotham nem ferrando. E ainda temos outro personagem presente o filme todo, e a trilha sonora maravilhosa do Michael Giacchino. Sério, pra mim a melhor trilha sonora de um filme do Batman. Claro que o filme não é perfeito, mas eu ainda adoro ele. Quando foi pro streaming, eu via literalmente toda a santa hora. Pra mim, é a versão definitiva do Batman, e ninguém consegue me dizer o contrário. Supera facilmente a trilogia do Nolan. Ou melhor, a maior parte dela, já que tem um filme ali que ainda é incrível até hoje. Em terceiro lugar está O Cavaleiro das Trevas. The Batman pode até ter a versão definitiva do Batman pra mim, porém esse filme aqui ainda consegue ser melhor. Muita gente vai me crucificar por não botar ele em primeiro, mas como assim você não bota essa obra de arte do Christopher Nolan em primeiro lugar? Gente, não se enganem, eu acho sim que esse aqui é um filmaço. Mas te falar, faltou isso daqui pro The Batman superar esse filme. Nolan pra mim com certeza foi um dos melhores diretores pra fazer um filme de herói, especialmente quando a gente fala do Batman. E depois de iniciar essa trilogia com Batman Begins, ele só refinou tudo que tinha de bom nessa sequência. A gente fala de sequência de filme de herói, essa com certeza em primeiro lugar. E o Nolan é um cara autoral, a gente sabe quando a gente vê um filme que é um filme dele. E esse filme é o auge de toda a carreira dele. O que ele tinha de melhor, ele entregou em O Cavaleiro das Trevas. É um filme completo em quase tudo. O Nolan é o tipo de cara que ele tenta explicar tudo de maneira plausível. Ele é um nerdão. Ele explica onde o Batman arranja as bugigangas, onde ele arranja o material do uniforme, as soluções e situações absurdas que o cara se mete. O cara é muito meticuloso. Fora as cenas absurdas desse filme, como a cena do caminhão derrapando. O Nolan não poupa despesas nisso. Onde ele peca pra mim são as cenas de luta. Ou elas são muito básicas ou são muito cortadas. O próprio visual eu diria que envelheceu um pouco mal. Não é um filme feio, tem alguns takes bonitos, mas compara com esta cena de Homem de Ferro. Parece que os dois são do mesmo ano, porque pra mim não parece. Ao menos existe um detalhe aqui do filme que torna qualquer defeito um mero arranhãozinho superficial, que é o Coringa. Sem dúvidas, um dos melhores vilões da história do cinema. E isso eu tenho certeza que ninguém vai discordar. Mas, pra mim, ainda existem dois filmes que são melhores que O Cavaleiro das Trevas. Aí, em segundo lugar está Os Incríveis. Se os filmes do Batman são incríveis pela pegada mais pé no chão, este segundo lugar já se destaca pelo contrário, já que, assim como o Homem Teioso através da parangolice aranha, Os Incríveis se beneficia muito em contar uma história através de animação. Nossa, como eu amo esse filme, cara. Eu cresci vendo Os Incríveis. Antes da Marvel vir com seu universo compartilhado, eles já mostravam para as crianças como os heróis eram maneiros, incríveis e análogos ao nosso mundo. A gente vê nesse filme uma típica família tradicional americana, vivendo sua vida normal enquanto lidam com seus poderes fantásticos, numa época onde ser herói é literalmente legal. O roteiro acerta muito nos poderes, que são claras analogias ao papel de cada indivíduo na família. O pai, que é o herói protetor, que tem a super força. A mãe, que precisa ser flexível e ágil, tem responsabilidades, ela tem poderes elásticos. Inclusive, atire a pedra quem não tinha um crush na mulher elástica. Já o filho mais novo, que é caótico e hiperativo, tem super velocidade. A mais velha, que tá na puberdade e quer se encaixar, é invisível e produz campos de força. E o bebê é um bebê, mas com certeza não é um bebê comum. Os Incríveis estava à frente do seu tempo. Afinal, se você bota um herói com super força, dificilmente ele não vai causar estrago no meio da cidade. Os Incríveis ainda é situado nos anos 60, então ele tenha sido o primeiro filme de época com super-heróis. Se não me falha a memória, ao menos que se passa nesse período, já que foi neste período que icônicos heróis foram idealizados, como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men. E eu ainda adoro esse ar de espionagem clandestina à la James Bond, que inclusive também foi criado nessa época. Os Incríveis é uma animação da Pixar, então o foco claramente é o público infantil. Mas para um filme infantil, esse até que é um filme bem maduro. O visual colorido não é muito exagerado. Se a gente comparar com filmes como Toy Story e Monstros S.A., por exemplo, ele é até bastante cinzento. Ao invés de ser um filme bobinho infantil, esse é de fato um filme livre para todas as idades. Nada deixa de ver aos filmes em live action, e qualquer adulto que assista pode se agradar.
A partir daqui até eu finalizar o vídeo não vai aparecer mais o meu rosto. Isso porque ficou um chiado horroroso de fundo na hora que eu gravei essa parte do vídeo. Tanto que vocês puderam ouvir isso na parte dos incríveis. Mas ali pelo menos estava suportável, mas ficou insuportável quando chegou no primeiro lugar. E para não ficar um vídeo totalmente indigesto para vocês, eu vim aqui e regravei às pressas para pelo menos postar o vídeo com alguma dignidade. E em primeiro lugar está Corpo Fechado. Eu duvido que o povão conheça esse filme aqui. Não é exatamente o filme de super-heróis mais popular. Alguns diriam que nem é um filme de herói direito. Mas, cara, ele tem uma ideia muito boa. Imagine que uma pessoa normal sofreu um acidente de trem, saísse totalmente ilesa do acidente e fosse a única pessoa que sobreviveu a esse acidente. E no final ela basicamente descobre que tem superpoderes. E uma ideia maluca e interessante dessas só poderia ter saído da mente de M. Night Shyamalan, o diretor do clássico O Sexto Sentido. O Shyamalan é um daqueles diretores que ele é cheio de ideias criativas. É muito difícil você ver um filme dele que você não fique pelo menos curioso com a ideia que ele apresenta. E mesmo que esse filme dele seja mais pé no chão comparado ao resto da sua filmografia, mesmo que seja sobre super-heróis, Corpo Fechado não desperdiça a ideia. É um filme sobre dúvida. O cara é o único sobrevivente de um acidente de trem e ainda saiu dele totalmente ileso. E a partir daí, o outro cara surge, um amante de quadrinhos, e diz que ele pode ser um super-herói. Aí o filme gira em torno disso. Será que é realmente verdade ou o cara só foi incrivelmente sortudo? A luta entre o fantástico e o ceticismo é o que move a trama. Lembra que eu falei que ele não desperdiça em nada essa ideia? Pois cada mínima cena do filme tem uma função na história, tem uma importância gigantesca. Então se você piscar, você pode perder um detalhe incrivelmente importante. E o melhor de tudo é que a magia desse filme, ela não tá em grandes cenas de ação, ela tá na identificação. Afinal, a gente não acompanha um grande herói inabalável como Superman, ou um cara super rico, cheio de gadgets tecnológicos e que é um mestre das artes marciais como Batman. A gente acompanha um cara normal, um pai de família, um cara que tem problemas no casamento, tem problemas com a relação com a esposa, que vive frustrado com a própria vida. Não tem nada mais mundano e identificável do que isso. E a melhor parte disso é a relação dele com o filho. A gente se inspira em nossos pais, então a gente meio que vê eles quase como super-heróis. E a cena em que o garotinho aponta a arma pra provar que de fato o pai é um super-herói é muito tensa. O contraste do personagem do Bruce Willis e do personagem do Samuel L. Jackson também é perfeito. Eles são dois polos opostos. E quando o cara é o Unbreakable, o cara indestrutível, o outro, ele é chamado de Senhor Vidro, porque ele tem ossos frágeis. O personagem do Samuel, inclusive, eu falo Samuel porque eu tenho intimidade, é um show à parte. Ele espelha muito bem como um fã de quadrinhos estaria ao perceber que talvez tenha descoberto um super-herói de verdade, na vida real. Esse talvez seja o filme mais realista de super-heróis que eu já vi. Se você espera uma grande reviravolta, pode crer que você vai ter. Corpo Fechado não é um espetáculo técnico cheio de cenas de ação explosivas, mas é um filmaço nota 10 que aposta no simples e ele acerta muito onde deveria. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também de comentar qual é o seu top 5 de filmes de herói de todos os tempos. Deixa aí nos comentários e também aproveita e se inscreve aí para ter acesso a mais vídeos como esse. Não esqueça também de clicar no sininho para você receber as notificações. Me segue também nas redes sociais, Twitter e Instagram, ambos estão aparecendo aí na tela. Então se você quiser interagir ou até me mandar mensagem, fique à vontade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.